Oi, gente. Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos vídeos de aprofundamento de conteúdos. No vídeo de hoje, especificamente, nós vamos nos dedicar, aos capítulos 3 e 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá. No capítulo 3, nós estudamos dois pontos cruciais e fundamentais do nosso país, Falamos sobre agropecuária e sobre urbanismo aqui no Brasil, agropecuária é um setor fundamental, para a economia brasileira, serve como produto de exportação, importantíssimo para a nossa economia, mas também, emprega trabalhadores. Então, assim, quando a gente estuda Brasil, a gente sempre vai estar falando das atividades agropecuárias. Então, para entender essas atividades agropecuárias, a gente tem que entender a estrutura fundiária, ou seja, como as terras no espaço rural estão organizadas, A gente viu nesse ponto dos nossos estudos que a concentração de terras é uma característica do campo brasileiro e que ela teve início lá na fase colonial e que dura até os dias de hoje, E para tentar resolver essa questão da estrutura fundiária, nesse momento nós também conversamos sobre a ideia da reforma agrária, depois falamos sobre cultivo e preservação do solo, já que a gente está falando, desse ambiente rural, onde a gente precisa do solo em condições adequadas para poder, aproveitar o máximo do potencial. Nós falamos de cultivo e de preservação, no plantio direto, da rotação de culturas, das curvas de nível. Depois falamos sobre agronegócio, Agronegócio, ele está presente, aqui na nossa estrutura agrícola brasileira, e ele é fundamental para o desenvolvimento das atividades de agropecuária, É o agronegócio que é responsável por grande parte aí dessa parcela do PIB, que a gente falou que a agropecuária ela é responsável. Depois falamos sobre cooperativas agrícolas e o extrativismo, e, por fim, entramos nessa ideia da urbanização, A gente sai do ambiente rural e vamos para o ambiente urbano. Nesse momento dos nossos estudos, nós vimos qual foi o desenrolar, da urbanização brasileira, e, atualmente, a urbanização é uma tendência mundial, cada vez mais a população está morando em cidades, e com isso demanda um planejamento, para poder receber e abrigar, vamos dizer assim, essa população de maneira organizada, e podendo fazer com que ela tenha acesso à infraestrutura que é necessária. Então, a falta de planejamento provocou grandes problemas ambientais, em cidades como, por exemplo, poluição, descarte inadequado de lixo. Também temos outros tipos de problemas relacionados a trabalho informal, desemprego, criminalidade, áreas sem estrutura. Então, é muito importante que a urbanização, seja estudada por nós. Por fim, nós falamos sobre a região metropolitana, que vai ser o tema do nosso aprofundamento. A região metropolitana, gente, esse tema vai ser presente nos nossos estudos de geografia por muito tempo, já apareceu em outros capítulos também. O que é essa região metropolitana? É o conjunto de municípios próximos e interligados entre si, onde normalmente é construído ao redor de uma grande cidade, Aí aqui, nosso slide está sendo ilustrado pela região metropolitana do Rio de Janeiro, onde nós vivemos, Quando duas ou mais regiões metropolitanas elas se juntam, elas expandem, crescem tanto que elas se unem, nós temos um novo conceito que surge, que é o de megalópole. No Brasil, a gente tem uma megalópole que é a Rio-São Paulo, certo? E aí eu coloquei esse para você conhecer melhor aí, Lembrando que essa junção de áreas metropolitanas ela acontece por via de um crescimento horizontal, que acontece quando a população de uma cidade vai se mudando nas proximidades, é que você vai tendo aquele crescimento, e essas regiões metropolitanas acabam se juntando, certo? O capítulo 4 é um capítulo onde nós nos dedicamos a entender a região Nordeste e suas sub-regiões. Começamos falando sobre a formação da região Nordeste, ali por 9 estados, e depois estudamos as suas sub-regiões,
Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, suas potencialidades e desafios e o que caracteriza cada uma dessas sub-regiões. O Nordeste, né, por ser uma região brasileira extensa, diversa, com muitas características próprias, teve essa necessidade de ser sub-regionalizada para facilitar os nossos estudos, né? Então, por isso que a gente tem essas sub-regiões que nós estudamos nesse capítulo. O último assunto que nós vimos foram exatamente os contrastes e o potencial nordestino. O nosso aprofundamento vai ser exatamente sobre o sertão. Eu acho que nós já conversamos sobre isso, né, tanto em outros vídeos quanto nos nossos encontros, que o sertão nordestino ele é a vitrine do Nordeste, né? Quando a gente fala de Nordeste de uma forma geral, normalmente as nossas ideias elas remetem ao sertão, que é a maior sub-região, né, do Nordeste, e a gente pode falar sertão ou sertão nordestino. Ele vai estar presente ali, né, vai passar por Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, também numa pequena parte de Minas Gerais, que aí já vai estar, né, fora do Nordeste. Minas Gerais já está na região Sudeste. O clima do sertão, ele é semiárido, né, caracterizado por elevadas temperaturas e por períodos, né, prolongados sem chuva. E a vegetação predominante vai ser a caatinga, certo? A gente vai ter uma estação seca prolongada e a estação chuvosa ela vai ser curta e com pouca chuva, tá? No sertão, né, chove pouco, porque vai ter toda uma dinâmica de massas de ar envolvidas, né, que não vai conseguir com que essas nuvens carregadas de umidade cheguem no sertão, né? Essa umidade acaba ficando ali na zona da mata e no agreste, que são sub-regiões nordestinas, que são caracterizadas por um ambiente de umidade maior, certo? E isso vai ter diversas, né, consequências, diversos reflexos no sertão. Os rios do sertão ficam secos no período das estiagens, mas enchem nos períodos da chuva, e para amenizar, né, os períodos de seca, é feito o armazenamento de água. Gente, a gente já falou sobre isso, né? A seca, ela dificulta de maneira geral as atividades econômicas, né, principalmente relacionadas à agropecuária, e acaba, né, trazendo para o sertão problemas sociais, como relacionados à pobreza e relacionados à fome. Ainda assim, a agropecuária é o principal recurso econômico, né, a principal atividade que é desenvolvida nessa sub-região. Nós destacamos, né, gados bovinos e caprinos como sendo os mais utilizados, e a agricultura vai ser voltada principalmente para a subsistência. Mas a gente vai ter, por exemplo, no oeste da Bahia, produção de algodão e de soja voltada para exportação. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. Opa, não abriu? A gente encerra aqui, então, o nosso vídeo de aprofundamento de conteúdos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.